Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais sobre saúde e qualidade de vida. Hoje, nós vamos debater sobre um assunto muito importante, pois ontem foi comemorado o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Isso mesmo, um hábito que se tornou ainda mais frequente com a pandemia, mas sempre foi incentivado, principalmente pela Organização Mundial da Saúde. Para debater sobre esse assunto, já está ao meu lado a enfermeira Gabriela Konopatsky. Ela que é responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed e também atua no Núcleo de Segurança do Paciente. Muito boa noite, seja bem-vinda, Gabriela. Boa noite, tudo bem, Isa? Tudo certo. Bom, inicialmente, parece algo tão comum que algumas pessoas devem estar pensando, quem não sabe lavar as mãos? Porém, nem todo mundo para pensar a importância que esse gesto tem, certo? Certo. A higienização das mãos, na verdade, ela entrou muito, né, agora com a questão, né, da nossa pandemia. Mas isso já começou lá, né, no século XIX, a gente tinha, né, os precursores da medicina, do controle de infecção. Então, lá no século XIX, eles começaram a verificar, né, que algumas doenças, elas acometiam mais e outras menos. E aí eles começaram a procurar o motivo, né, dessas doenças e desses agravos. E foi descoberto, então, que era através das mãos sujas. Então, se desenvolveu através de anos, né, de séculos, e agora, então, a higienização das mãos, ela é um protocolo, né, que a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa e todos os serviços de saúde, né, eles trabalham muito na questão educativa para a gente reforçar, né, a prevenção, né, o controle de infecções, né, e isso também dentro da nossa casa, né, é muito importante a gente ter essa conscientização da lavagem e da higienização das nossas mãos. Exatamente, seja dentro de casa ou no ambiente hospitalar, na UBS, numa farmácia, enfim, todos os espaços exigem um cuidado redobrado. Mas, para isso, existe alguma regrinha, alguns sinais assim importantes de serem considerados no momento de lavar as mãos? Bom, a lavagem das mãos, ela deve ser feita, né, em vários momentos do nosso dia, tanto no ambiente fora do hospital, quanto no ambiente hospitalar, né? Então, fora do hospital, quando que a gente tem que fazer a higienização das mãos, né? Higienização das mãos, quer dizer, é um termo amplo que fala sobre lavagem de mãos, fricção de mãos, né? Tudo que envolve o processo de limpeza das nossas mãos. Então, fora do ambiente hospitalar, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Quando a gente vai, desde atividades como ir no mercado, farmácias, locais onde existe manipulação de alimentos, também locais onde existe muita circulação de pessoas, né? É muito comum em escolas, principalmente creches, onde existe uma criança que está, né, às vezes está com um distúrbio gastrointestinal ou uma virose, e ela vai para a escolinha, é muito comum que as outras crianças também peguem, né? Porque é um ambiente onde não existe um controle das crianças, às vezes ali brincando, bota a mãozinha na boca, encosta num brinquedinho, a outra encosta também, e isso é perfeitamente normal. Então, são nesses momentos que a gente precisa realmente, né, incentivar e aumentar o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, né? E dentro do ambiente hospitalar, então, a gente faz todo um processo, né, de conscientização dos profissionais, e muito importante ressaltar dos visitantes, dos acompanhantes, né? A visita a um paciente internado, ela faz muito bem para o paciente, mas precisa ter, né, o controle, né, de tudo que entra dentro de um hospital. Então, por isso que quando a gente fala, né, com os familiares, né, com os visitantes, para realizar a lavagem das mãos, para utilizar o álcool gel, né, a gente está reforçando esse controle, né? Então, um paciente, por exemplo, ele pode fazer uma cirurgia, né? Pode ser o nosso pai, nossa mãe, né? Um filho, um namorado. Então, ele vai estar lá com uma ferida operatória e eu vou chegar com a mão, por exemplo, suja da rua, eu não sei aonde que eu encostei, né? Os micro-organismos, os germes, eles são invisíveis aos olhos. Então, eu posso encostar lá no meu familiar e ele vai coçar um lugar ali e eu posso provocar uma infecção,
né, no meu familiar. São coisas que a gente não pensa, a gente não aprende na escola, né? São coisas que são rotineiras do ambiente hospitalar, mas que são muito importantes. Então, dentro da nossa instituição, né, a gente cria diversos protocolos, a gente tem a disponibilidade de álcool gel, de lavatórios, né, de todos os produtos, né. É muito importante que, às vezes, a gente vê um álcool assim meio grudento e a gente não faz a higienização porque sabe que aquele álcool vai ficar grudento na mão. Então, existe todo um processo de nós termos também insumos adequados que as pessoas gostem de utilizar, que é assim que a gente vai tornar um hábito, né, a higienização das mãos. Então, em todos os momentos a gente pode estar fazendo o uso da lavagem das mãos, né, a higienização das mãos. Perfeito. Bom, e Gabriela, uma questão importante também é que, principalmente as mulheres, mas os homens também, ao usar adereços como os anéis, é importante também reforçar esse cuidado, certo? Para lavar direitinho e não ter nenhum risco aí também. Com certeza, Isa. Existem algumas, né, falando no ambiente hospitalar, né, mas a gente pode também utilizar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Os nossos brincos, anéis, gargantilhas, pulseiras, né? Hoje está tudo na moda, então a gente se enche de coisas e isso a gente sua, né? Nós utilizamos cremes, a gente né, tá no ar ali, existem vários micro-organismos. Então, esses adereços que a gente tem, os acessórios, eles podem estar acumulando algum germe, alguma bactéria, a gente não sabe, né? Então, quando a gente vai higienizar as nossas mãos ou fazer a lavagem das mãos, nós precisamos retirar todos os adereços, né? No ambiente hospitalar existem normas de biossegurança, então, associado à lavagem das mãos, né, a gente tem que ter as unhas curtas, né, se for utilizar um esmalte, tem que ser um esmalte íntegro, né, pode ser, hoje em dia não existe mais, não pode ter cor, né, não tem problema, mas tem que ser um esmalte, né, íntegro, as unhas curtas e a higienização das mãos, então, sem anel, sem pulseira, né? Que aí você consegue abranger todos os pontos críticos de uma mão na hora da lavagem, né? Os pontos críticos são os lugares da nossa mão onde nós esquecemos ou não atingimos durante a higienização. Geralmente são as pontas dos dedos, né? E esse espaço lateral aqui que a gente esquece de higienizar e também a parte aqui o final da nossa mão, né? Que são pontos críticos, que se a gente fizer lá um teste, né, numa luz ultravioleta, através de contraste, a gente faz até essa atividade, a gente fez ontem lá no hospital, a gente consegue perceber quais são os pontos críticos da lavagem das mãos de cada um, e aí a gente consegue reforçar, né, a técnica para as pessoas diminuírem, né, elas conseguem aumentar a proporção de eliminação de germes e diminuir o uso, por exemplo, assim, de muito álcool sem necessidade. São cuidados simples que fazem a diferença, né? Fazem muita diferença. Bom, e Gabriela, assim, ó, na correria do dia a dia, que a maioria das pessoas está sempre a mil, né? Uhum. Inclusive nesse momento de lavar as mãos, às vezes é tão rápido que não percebe todos esses cuidados que você acabou de assinalar. Uhum. Mas eu gostaria que você citasse assim, outras falhas comuns que a gente costuma fazer, até para alertar as pessoas a redobrar esse cuidado. As maiores falhas, né, são realmente nessa questão do tempo, né? Uma higienização das mãos correta, tanto a lavagem com sabão, né, ou com fricção de álcool gel ou alguma solução antisséptica, essa a gente tem que utilizar de 40 a 60 segundos. Então, na pressa do dia a dia, a gente acaba pulando etapas, né? Então, essa questão dos pontos críticos da lavagem das mãos é onde a gente peca, né? Então, são realmente as partes onde a gente precisa fazer uma fricção maior, uma lavagem maior, para aumentar, né, a superfície, né, de onde a gente vai higienizar as mãos. Então, aonde a gente peca mais, né, é nessa questão, a água e o sabão, né? Por exemplo, a gente às vezes está com muita pressa e aí eu não tenho tempo, eu não tenho 1 minuto para ir no banheiro lavar a minha mão.
né? Então, às vezes, né, se eu não tenho disponível um álcool gel perto, ou até mesmo um lavatório, a gente acaba pecando nesse sentido, né? Passa na roupa, a mão, enfim, e a gente também não sabe o que a gente está levando para a nossa casa, né? Os germes e os micro-organismos, eles estão no ar, eles estão nas superfícies, eles estão em qualquer lugar. Então, principalmente em transporte público, né? Quando a gente vai também, às vezes a gente espirra, a gente tosse, não tem que ter a etiqueta da tosse que falam, né? Ela é não só por ser uma questão de bons modos, mas é para a gente proteger o próximo também, né? Então, realmente utilizar lenços, né? Quando vai tossir, né? Colocar o antebraço ou um espirro, né? Quando não existe a possibilidade de estar num ambiente aberto e que seja arejado, né? Nessa forma a gente vai diminuir também, porque se a gente tossir, né? Ou limpar o nariz, enfim, não higienizar as mãos, a gente vai estar contaminando o ambiente onde a gente vai estar, né? Se a gente parar para pensar, a gente não sai de casa, né? Por conta dos micro-organismos, mas nós que trabalhamos no ambiente hospitalar é uma preocupação constante, né? Porque a gente precisa assegurar a segurança do paciente, a segurança do médico, né? O médico também precisa se sentir seguro, né? Para levar um paciente para um ambiente hospitalar. Então, a gente preza muito nesse sentido, né? De pecar o mínimo possível, né? Nessas questões. É uma proteção coletiva, como você falou, Exatamente. né? E como que a gente pode tornar essa questão de higienizar as mãos algo comum, mais frequente no nosso dia a dia, né? Além do que já é feito? Na verdade, assim, com essa questão da pandemia, nós conseguimos tornar um hábito, né? Principalmente o ato de higienizar as mãos com álcool gel. Mas, hoje até mesmo eu estava lendo um estudo que saiu, que nós já estamos retornando aos hábitos da pré-pandemia. Então, as pessoas estão esquecendo de higienizar as mãos, né? Isso vem já desde a criação, lá na infância, né? Quando chegava da escola, né? Os pais ensinam, né? Você precisa lavar as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro, né? Então, são questões que a gente só vai conseguir tornar um hábito através da educação continuada, né? Tanto em escolas quanto, né, no nosso ambiente profissional, né? Se a gente não é cuidar assim do outro, mas é um cuidado mútuo, né? Para todos estarem protegidos. Então, dá um toque ali no colega, tem um alquinho gel aqui, sempre ter disponível, né? Lavatórios no ambiente onde a gente está, álcool gel, né? Ou álcool spray também, né? Às vezes em grandes empresas é mais fácil ter em ambientes comuns assim vários dispositivos de spacers, né? Pode ser tanto na questão de álcool gel, o spray, e também agora a gente tem aqueles que são espumosos, né? Uma espuma, então também já tem uma parte hidratante naquilo. Então, isso ajuda a se tornar um hábito, né? Os produtos, antigamente, eles ressecavam muito a nossa pele. E aí, as pessoas acabavam também não utilizando por conta disso. Então, hoje, a gente já tem uma gama de produtos no mercado, né? Que são antissépticos, são produtos alcoólicos que vão nos auxiliar também a criar esse hábito. Se você estiver sempre perto de você, você vai acabar, né, utilizando, porque daí você bate o olho, enxerga e vai utilizar. Mas tudo é uma questão de criar este hábito em você, né? A gente não tem como a gente obrigar as pessoas a higienizar as mãos, mas a gente pode conscientizá-las, né? Sem dúvida. E começar cedo, começar em casa, né? Exatamente. Ela faz toda a diferença, estimular Exatamente. isso com os filhos. Tornar uma atração para a criança, né? A gente vê nas escolas, né, as atividades que são feitas com as crianças, e isso se torna uma coisa lúdica, né? Quando a gente vê, já está ali enraizado na criação e vai se tornar um adulto que já vai ter esse hábito, né? Com certeza. Bom, e, Gabriela, vale ressaltar, como você pontuou anteriormente, que o Hospital Unimed tem esse compromisso de prezar tanto pela saúde dos colaboradores, do corpo clínico, como também, claro, dos pacientes e seus acompanhantes. Então, a gente sabe que várias ações são desenvolvidas todos os dias, mas nesse momento, o que nós podemos destacar em meio a esses projetos, né? As práticas educativas, enfim, e essas ações de controle de infecção que refletem na segurança de todos. Bom, no Hospital Unimed, então, nós temos várias comissões que estão à frente, né, da segurança do paciente, né, do controle de infecções. Ontem, que era o dia 5 de maio, né, o Dia Internacional da Higienização das Mãos, conforme a Organização Mundial da Saúde, nós realizamos uma atividade, e ela foi muito interessante. É uma atividade lúdica, onde a gente mostra através de questões pontuais, né? Então, previamente,
previamente nós fizemos um teste, né? Nós colocamos luvas e aí nós fomos em lugares que a gente sabia que ia ter algum tipo de, né, organismo. Então, por exemplo, um vaso sanitário. Então, a gente foi lá, botou uma mão com luva num vaso sanitário, né? E aí a gente realizou uma coleta. Então, a gente tinha lâminas de microscópio, um microscópio lá disponível para todo mundo ver, né? Então, desde colaboradores, corpo clínicos, né, nos nossos cooperados e também, né, pessoas que estavam lá, os visitantes, até pacientes, né, participaram desse momento para conscientizar todos, né? A gente até acaba achando assim que agora, quem não sabe lavar uma mão, né? Depois, pelo menos, da pandemia, mas tem gente que não sabe, né? Então, através de atividades lúdicas, a gente refez, né, os passos da higienização das mãos, mas de uma maneira que as pessoas, né, elas entrassem na cabeça delas que isso é pelo bem delas, né, da família delas. Ninguém quer levar um micro-organismo para casa, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, né? Então, a gente realiza várias atividades nesse sentido. Existem capacitações, né? Nós capacitamos todos os profissionais da saúde, desde a higienização, enfermagem, fisioterapia, serviço de nutrição, né? Todas as pessoas do administrativo estão envolvidas nesse processo, porque trabalhar no ambiente hospitalar, ele é uma continuidade, né? Todos estão envolvidos no processo junto com o paciente. Através do ano, a gente faz várias ações, né? Referentes à segurança do paciente, a gente faz protocolos, né, para evitar infecções hospitalares. Então, tudo é seguido conforme protocolos pré-estabelecidos para a gente evitar de ter algum tipo de contaminação ou de infecção no nosso hospital. Com certeza, e principalmente porque o fluxo de pessoas é muito expressivo, né? Quanto Muito. maior o fluxo, mais riscos, digamos assim, caso não forem tomadas algumas medidas. Exatamente. Né? Então, tá bom. Gabriela, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibre-se e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e um abração para todos vocês. E desse modo, nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Nós conversamos então com a enfermeira Gabriela, do Hospital Unimed. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal ITV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.